Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E continuando a série psicológica de Joana de Ângeles, vamos hoje para a nossa reunião, nossa aula número 20, falando sobre crise da modernidade. Numa aula retrasada, nós falamos um pouco sobre a psicanálise, analisamos alguns conceitos da psicanálise e começamos a adentrar num contexto da personalidade. Na aula anterior, nós falamos, então, sobre o autoconhecimento, nós somos um ser espiritual, reencarnado, estamos em evolução, e precisamos nos conhecer, os nossos limites, nossos valores positivos, aqueles valores que precisam ser corrigidos, melhorados e tudo mais. Muito bem. E aí, dentro desse aspecto, nós entramos num ponto muito delicado dos dias de hoje. Começa com uma frase da Joana, que diz: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Esse triunfar aqui, pessoal, está diretamente conectado ao triunfo pessoal, ao triunfo sobre as nossas dependências, ao triunfo daquele que um dia poderá dizer, como disse Jesus: eu venci o mundo. Infelizmente, eu ainda não tenho essa capacidade de falar o que Jesus disse. Eu venci o mundo. Estamos aqui em luta no mundo para tentar vencer as mazelas, os desequilíbrios e fortalecer os valores maiores da vida. Mundo moderno. Que temos um grande problema. Estamos aqui num mundo extremamente tecnológico. Estamos aqui numa reunião online, uma reunião em que, graças aos equipamentos, às características de tecnologia, nós estamos podendo fazer esse trabalho. Isso é maravilhoso. Tecnologia, modernidade, sendo bem aplicado, é fantástico, é simplesmente maravilhoso, repito. Mas vamos ver. No mundo moderno, nós temos a luta pelas conquistas materiais, a posse, a busca ao prazer, as necessidades do mundo moderno, e o autodescobrimento ficou, aquilo que nós falamos na aula passada, sobre nos descobrirmos, ficou para segundo plano. É porque as lutas materiais, a busca incessante pelas conquistas materiais, buscando a cada dia novidades para serem incorporadas em nossas vidas. Existe um vazio em muitas pessoas, um vazio existencial, em que ela poderia preencher com coisas bastante positivas, mas por uma infinidade de aspectos não quer. Porque a partir do momento em que a pessoa está tendo uma certa dificuldade na vida, a espiritualidade costuma dizer o seguinte: vai trabalhar. Trabalhar quer dizer, vai ajudar ao próximo, vai servir. É o ponto maior. Veja a prece de São Francisco. Melhor compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Ora, esta luta pelo mundo material para encobrir uma infinidade de desequilíbrios nossos é algo que acontece a todo momento. Existe hoje um apelo de consumo e diversão. Está aí as mídias sociais. Quando você começa a andar nessas mídias sociais, você vê 10, 15 canais, reportagens fúteis, extremamente fúteis. Aí aparece uma importante, uma legal, uma que tem conteúdo. Daqui a pouco mais um monte de coisas completamente vazias. Você fala, não é possível que aquilo seja um adulto que está fazendo. Parece um adolescente, uma criança. Pois é. Tudo isso está no ar, vamos dizer, para desviar a nossa atenção do verdadeiro sentido da vida. Não estou dizendo que nós temos que viver
enclausurado, sem alegria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para quem não sabe, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ele era extremamente alegre. Quem conheceu o Chico sabe que o Chico era uma pessoa alegre, Divaldo é uma pessoa extremamente alegre. A alegria tem que estar na nossa vida constantemente. Temos que entender que somos filhos de Deus, que é uma oportunidade maravilhosa, a oportunidade de estarmos aqui vivendo, estamos na vida. Isso não tem o que falar. A vida é fantástica. Vai chegar uma hora que nós vamos sair desse mundo material, vamos voltar à espiritualidade. Vamos ter que estar preparado para essa volta. Depois voltamos para cá de novo. Mas, no momento, milhões de criaturas estão perdidas dentro de buscas superficiais para acalmar, para ocultar uma infinidade de vazio que tem dentro do seu coração. Toda agitação para desviar o olhar do essencial, o espírito, o processo de autodescobrimento. Porque nós ficamos num vazio existencial. Olha lá, a modernidade frequentemente se caracteriza por um excesso de materialismo e um vazio existencial. As pessoas buscam satisfação e felicidade por meio de consumo, de acúmulo de bens materiais, mas muitas vezes encontram-se insatisfeitas e vazias. Não tem nada errado comprar um carro novo. A questão toda é que o nosso foco não pode ser essa coisa material, porque isso cansa. O nosso foco precisa ser nós, nossa evolução, nosso preenchimento interior de valores profundos, de amor, de trabalho, de ajuda ao próximo. Isso traz profunda satisfação. Já percebeu? Se você não fez, faça. Tipo, ali tem uma família que está precisando, na rua de baixo. Nossa, ali a coisa está feia. Vai no mercado e compra uma cesta básica. Ele vai, olha, estava passando aqui, trouxe uma cesta básica. Você vai ver a energia que vem para você. Você vai passar um dia maravilhoso. Agora, imagina se você fizer desse tipo de coisa, não digo a cesta básica, mas ajuda ao próximo, o mais frequente possível. Como que eu posso ajudar? Com palavra, com olhar, com escutar, com pensamento, com oração e, claro, também com ajuda material, sem dúvida nenhuma. Tudo isso vai transformando a gente. E a gente vai continuar usando o computador, o carro, vamos continuar vivendo, vamos passear, vamos viajar, vamos namorar, vamos fazer o que tem que fazer. Mas dentro de valores equilibrados e construtivos, porque a vida assim exige de nós, porque senão vamos cair nesse vazio existencial. Veja, outro fator, a posse. Nós temos o ego procura trazer para nós, procura nos identificar, só que o excesso de ego nos traz a necessidade egóica de possuir e nunca parar de possuir. Infelizmente, evidente que hoje o mundo, em certas sociedades, você só é ganhador se você ganhar muito dinheiro. Senão você é um loser, né? Perdedor. Mas será mesmo? Será mesmo que eu tenho que eu não posso ser um peso à sociedade? Lembra a história de Paulo de Tarso? Quando ele reconheceu o Cristo e passou a trabalhar pelo Cristo, doar sua vida para o Cristo, ele não ficou um peso na sociedade. Ele trabalhava, ele era artesão, sei lá, uma coisa assim. Ele fazia lá, ele tinha uma atividade para gerar o seu sustento e a partir daí ele ia fazer os trabalhos que tinha que fazer para o Cristo. Então, nós temos, o próprio Cristo disse, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Bom, nessa cruz cabe tudo. Cabe as nossas atividades profissionais, que às vezes são difíceis, cabe as dificuldades do dia a dia, cabe os nossos problemas orgânicos, cabe todo tipo de dificuldade aqui no nosso ombro para a gente carregar. E temos que carregar.
Mas eu tinha uma amiga que dizia que quando a gente está carregando a cruz e tem pensamento firme, fé em Deus, trabalho contínuo, prática de caridade, a espiritualidade coloca na ponta da cruz uma rodinha e ela fica mais leve. Reduz, às vezes, o tamanho da cruz, mas temos que carregar. Eu também não gostaria, claro que não. Viver o imediatismo da vida, o outro problema da posse. Não tem uma visão transcendental da vida, que vive-se, mas para um aprendizado, para uma conquista de valores maiores, de intelectualidade, sim, de moralidade, principalmente, de amizades sinceras e profundas. Tudo isso são bagagens para o espírito. Necessidade do mundo moderno. O mundo moderno é regido por espetáculos, sem dúvida. Ânsia de prazer a qualquer preço, outro fator que complica. Trabalhar mais para ter mais prestígio e dinheiro. É o que acontece com a maioria das pessoas. E os valores espirituais ficam para segundo plano. Feliz daquele que consegue equilibrar as coisas do mundo físico e do mundo espiritual. Feliz daquele que põe o mundo espiritual acima, mas não abandona o mundo material. Vive a vida. Porque se eu só dou valor para o mundo material dessa forma exacerbada, eu desencarno. O que vai ser de mim na espiritualidade? É isso que nós temos que pensar. Essa proposta da Joana, dessa mudança interior que nós vimos na nossa aula passada, essa mudança interior faz com que a gente reflita bem o mundo moderno. Dá ao mundo moderno um valor relativo e ao mundo espiritual um valor total e mais profundo. Enfatiza que a modernidade tende a desvalorizar ou negligenciar aspectos espirituais da vida. Sem dúvida. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que simplesmente falam, não, a vida é essa aqui só. Acabou, morreu, acabou, aproveita enquanto dá. Não, existe um Deus, está no universo inteiro. Nós temos reencarnações para a gente aproximar mais das pessoas, para a gente entender mais o mundo à nossa volta. Imagina, você é louco. Por quê? Porque ela não tem, naquele momento, toda a sua estrutura psíquica, todo o seu ser pensante está focado em objetos que dá retorno imediato. Como se a espiritualidade não desse retorno imediato. E dá também, viu? Você começa a mudar a forma de pensar, começa a mudar a forma de agir, você já vai começar a ver mudanças, até de saúde. Isso pode levar a uma sensação de desconexão com o propósito da vida, valores espirituais e a busca por significado. Eu vivo aí. Eu vou aproveitar da vida, a gente tem que aproveitar a vida, sabe? Então eu vou aproveitar a vida. Eu vou cair na gandaia, vou fazer... Não tem nada errado a festa. Não tem nada errado a alegria. O grande problema é equilíbrio disso tudo. O equilíbrio em torno do contexto de viver. Busca o prazer. Outro fator importante. O hinduísmo socializado pela mídia. Esse é um grande problema. Né? Vai vender relógio, precisa colocar uma mulher de biquíni na frente da câmera com o relógio no pulso. Então, essa estrutura egóica profunda em busca do prazer, daquele prazer imediato, que não tem também nada de errado, mas nós não podemos viver escravo daquilo, porque aquilo vira um vício. Então, há religiões que transformam o prazer numa coisa pecaminosa, mas não, é de Deus. O problema é a forma como nós estamos usando. Como nós estamos usando? Estamos usando para encobrir os valores profundos da alma. Viver para o prazer momentâneo. Então isso vira um vício, porque você obtém aquele prazer igual a droga. Acabou, tem que pegar de novo. Acabou, o álcool.
Acabou de beber, tem que beber de novo, e tem que beber de novo. Então a pessoa perde o controle e começa a ter problema físico. E no prazer, no caso do prazer sexual, também. Mas não tem só prazer sexual. Existem vários focos de prazer na nossa vida, que nós precisamos ter um equilíbrio em cima disso. Como? Alimentação. Claro, o animal irracional, ele se alimenta para se sustentar. O ser humano também, mas ele tem prazer em alimentar. A gente pode até brincar, né? Já que estava falando de bebida alcoólica, fala para mim a diferença que tem de tomar um copo de chopp num copo de vidro muito bem elaborado e tal, ou num copinho de plástico que você tem que pegar devagarzinho, só ele amassa e cai tudo no chão. Então, o ser humano, eu usei a bebida alcoólica por uma infelicidade, podia ter pensado num prato de comida com um garfo de plástico ou um garfo de metal. Há a inserção de alimentos, mas há também um prazer. Agora, também não posso ficar escravo desse prazer. Tudo tem que ter um limite e um equilíbrio. Não é errado o prazer, mas a forma que o mesmo é vivenciado. Joana vai nos ensinar isso, que não é errado, de forma alguma. E aí começa o individualismo excessivo. Olha outro fator, né? O individualismo excessivo da modernidade, onde as pessoas frequentemente priorizam seus próprios interesses em detrimento do bem-estar coletivo. Isso pode levar a divisões sociais e à falta de solidariedade. Nós estamos vendo isso na política internacional, na política nacional, onde se pensa em si, e esse pensamento em si pode e prejudica o coletivo. Não estou preocupado com os outros, estou preocupado comigo. Eu vou fazer isso para mim. Vou ganhar dinheiro, fazer tal. Pois é, isso é uma atitude que vai nos desconectar com a vida verdadeira. Vai nos focar em algo que não tem valor. E lembrando que esse tipo de comportamento vai atrair irmãozinhos sofredores, formulando, estruturando uma possível obsessão. Bom, já que isso precisa ser corrigido, então vamos lá. O autodescobrimento num plano secundário. As pessoas não estão mais em busca do autodescobrimento, não estão querendo saber de nada. Eu quero é viver. Eu quero é comer, beber, passear, divertir, fazer farra. A vida, tem que curtir. Pois é. Então vamos lá. O que está sendo deixado de lado? A busca pela paz interior. Descobrir seus verdadeiros potenciais, viver o reino de Deus dentro de nós. Os espíritos que encarnaram aqui no planeta e procuraram viver desse jeito, enquanto aqui na vida, se você for ver a vida deles, eram pessoas muito felizes dentro de si. Não é uma conquista fácil de se obter, não, mas pode acreditar, quando se conseguir, é um cadinho de felicidade já aqui na vida. Necessidade de espiritualidade, a importância da espiritualidade como uma resposta à crise da modernidade. Joana nos ensina que a reconexão com aspectos espirituais da vida pode trazer significado, equilíbrio e harmonia. Que é a pessoa que está tem aquele vazio existencial, ela não tem essas coisas. Ela não tem significado para a vida. Então eu vou usar droga para criar um clima diferente. Então eu vou beber até cair. Eu vou ter prazer da forma mais estonteante, porque aquele momento, aquele foco de prazer legal, daqui a pouco cai numa tristeza, numa melancolia terrível. E é isso. Usamos aqui uma frasezinha do Jung que diz assim: Cristo é o homem interior a qual se chega pelo caminho do autoconhecimento.
E o Divaldo vai ter uma frase dizendo: não podemos ficar em teoremas doutrinários, mas ir em busca das soluções comportamentais. Não podemos ficar aqui nesse nosso bate-papo. É muito bonito esse bate-papo. Só que aí, vamos para a ação, vamos para a prática, para que possamos ser felizes. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Interessante, né? Pois é, pessoal. E assim vamos chegando ao fim de mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, com mais uma lição da Psicologia Espírita de Joana. Até o nosso próximo programa e fiquemos todos na bênção do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.